Saudações a todos. Eu, Ari Francisco e o Rafael Peixe vamos abordar o tema diversidade de peixes do Cerrado. Pode passar. No Brasil, alguns biomas possuem uma importante contribuição para os recursos hídricos no país, como o bioma amazônico, com a contribuição para os regimes de chuva em outras regiões. Portanto, o Cerrado se destaca por participar na retenção e redistribuição das águas continentais, sendo apelidado na literatura como a caixa d'água do país. O domínio fitogeográfico do Cerrado se estende por 8 das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras, instituídas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Entre as regiões hidrográficas, vamos destacar 3 para elucidar a importância do Cerrado em relação aos recursos hídricos. A primeira, a do Paraná, em que cerca de 50% da vazão hídrica, essa contabilizadas na região da Foz, advém de regiões do Cerrado. A Bacia do Paraná, ela garante o bom funcionamento da usina de Itaipu, ou seja, o Cerrado contribui indiretamente para o fornecimento de energia elétrica nas casas brasileiras. Para a bacia do Rio São Francisco, a contribuição hídrica atinge 94% da vazão da água na Foz e 100% para as bacias do Parnaíba e do Paraguai, regiões importantes, assim como as outras, para o abastecimento da população brasileira e também para manter a existência das espécies de peixes do país. Pode passar. Continuamos falando um pouco sobre o Cerrado e os recursos hídricos. Em relação à biodiversidade de peixes, vale ressaltar que diversas espécies se distribuem de forma que não se restringem apenas ao Cerrado. E nos ecossistemas aquáticos, aspectos físicos, químicos e biológicos interferem na dinâmica da comunidade de peixes e, consequentemente, na biodiversidade. Aspectos como o relevo determinam a morfologia e a dinâmica dos rios e lagos. A vegetação permite interações entre a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres. E o clima contribui com a pluviosidade e alterações de temperatura, que são parâmetros importantes para o processo de reprodução da ictiofauna. Pode passar. Para abordar sobre os ecossistemas aquáticos, seguimos os conceitos de ambientes lóticos e lênticos. Os ambientes lóticos, que incluem os rios e riachos, eles se caracterizam por um fluxo unidirecional de água que vai da nascente, passando pelo rio principal até a foz. As nascentes, elas são geralmente regiões de alta altitude e, devido a esse motivo, ela tem uma alta energia potencial gravitacional, fazendo com que a água nesse corpo d'água tenha uma alta turbulência. E também, devido à formação geológica, a presença de rochas pouco temperizadas e que deixa um ambiente pouco heterogêneo, consistindo num ambiente apenas com rochas e os espaços entre elas. Devido à vegetação densa, a taxa de produção primária desse ambiente ela é pouco ativa. Então, as guildas tróficas dominantes nessa região é especializada no consumo de material alóctone, ou seja, material que vem de fora do ecossistema aquático, como larvas de insetos, os propriamente insetos, ou material em decomposição, né, madeira, e se destaca o gênero Carassidium, que é um gênero de uma espécie de peixe pequeno, com o corpo alongado, não passando dos seus 5 centímetros, e que possuem as nadadeiras ventrais e a peitoral, adaptadas para ancorar no substrato, e que permite que ele se mantenha, não seja levado pelo fluxo d'água, e consiga explorar o
os microhabitats entre as rochas desse local, onde se encontram as larvas e ninfas de insetos. Pode passar. Outra região dos ambientes lóticos é o rio principal, onde vai ter uma grande massa d'água, um leito grande, ou seja, o espaço entre as margens é grande, e essas águas que vêm das nascentes pelos afluentes. Por ter um leito maior, a incidência de luz também vai ser maior, e a taxa de produção primária também. Além da produção primária, o material disponível para alimentação da comunidade dos peixes dessa região também consiste no material biológico que vem das regiões rio acima. Nessa região, o sedimento já é mais intemperizado, com sedimentos menores e a turbulência menor. O tamanho de água, né, o tamanho do corpo d'água e essa disponibilidade alimentar permite uma alta diversidade de guildas tróficas e uma capacidade de suporte para peixes detritívoros e carnívoros de grande porte. Pode passar. Nos rios principais se destacam a ordem siluriformes dos catfish, que são peixes de couro que forrageiam no extrato bentônico do corpo d'água, e na imagem representado pelo zúngaro jaú, ou popularmente conhecido como jaú, um peixe apreciado pela pesca esportiva e também a predatória, e é uma espécie que tem suas populações atualmente impactadas tanto pela pesca como pela construção de barreiras. Ela se destaca também por ser a maior espécie de peixes do país. Outra ordem que se destaca é a ordem dos perciformes, onde se encontra a família dos ciclídeos, representado pelo tucunaré, um predador de grande porte, uma espécie que foi introduzida em outras bacias por ser apreciado pela pesca esportiva e que impactou a comunidade dessas outras bacias. Nos rios principais também se destacam a ordem dos caraciformes, que são a ordem dos lambaris, das traíras, do próprio caracíntio, que a gente já viu, e das piracanjubas. E nessa ordem tem uma alta diversidade de comportamentos alimentares que vão de frugívoros a detritívoros e carnívoros. E também é uma população que atualmente vê um declínio no número de indivíduos. Pode passar. Em relação à reprodução dos peixes nesses ambientes lóticos, alguns fatores abióticos marcam o início das favoráveis para a reprodução, como o aumento da pluviosidade, aumentando o fluxo de água dos rios, e com a correnteza, proporcionando uma maior oxigenação, e por coincidir no verão, é encontrada a maior temperatura, a maior incidência de luz pelos dias mais longos. Esses fatores que desencadeiam um processo fisiológico e que consequentemente, inicia esse comportamento de subida do rio, que é popularmente conhecido como piracema. O subir o rio para os peixes proporciona com que eles aumente as chances de encontros específicos em massas de águas menores, onde eles vão onde vai ser feita a fecundação e a desova. Devido a esse grande fluxo de indivíduos nessa época do ano, e num estágio importante para a espécie, que se trata da reprodução, foi instaurada a Lei número 7.679, de 1988, e revogada pela Lei número 11.959, de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca.
Ela regula as atividades pesqueiras, como a proibição da captura de espécies nativas entre 1º de novembro até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte. Pode passar. Implicando nesse comportamento reprodutivo, a construção de hidrelétricas tem um impacto muito intenso nas populações de peixes, pois ela altera as taxas de oxigenação e fluxo d'água devido ao represamento e, acrescentando algumas espécies, elas desovam seus ovos no fluxo d'água, para que o fluxo d'água mantenha a oxigenação do ovo e mantenha a viabilidade para o embrião. Ao chegar nas regiões em que há o represamento e uma característica mais lêntica a esse corpo d'água, a oxigenação ela reduz e isso diminui a taxa de natalidade de algumas populações de peixes. Além desse impacto, as hidrelétricas causam o bloqueio das passagens, o próprio bloqueio da passagem das espécies durante a estação reprodutiva e morte pelas turbinas em funcionamento. E devido a esses impactos, para a autorização e a construção desses empreendimentos, deve constar laudos de ações de mitigação desses impactos, para que o empreendimento possa ser implantado. Pode passar. Bom, agora falando um pouco sobre ambientes lênticos, né? Aqui são ambientes onde não vão ter as águas correntes, né, dos ambientes lóticos, porque a característica dos ambientes lênticos são as águas paradas, né? Então, lagos, lagoas e poças, regiões onde a água não tem uma movimentação tão intensa. E quando a gente fala de ambiente lêntico, a gente tem que entender as partes, né, desses ambientes. Então, primeiramente, a gente tem as zonações, que são as regiões litorâneas, a região liminótica e a região bentônica. Então, a região litorânea são as margens, né, daquele lago. A região liminótica é a região pelágica, né, também chamada, que é a coluna d'água, onde os seres eles vão poder transitar nessa região. E a região bentônica é o fundo daquele lago. Também temos a estratificação desses ambientes, tendo a zona eufótica, que é a zona onde a luz ela vai ter maior incidência, né? Então, ali logo vai ser a região de maior fotossíntese, né, das plantas e das macrófitas. E temos a zona afótica, que é onde essa luz ela não consegue penetrar tanto, então aí já é uma região mais escura. E os ambientes lênticos, eles possuem uma cadeia trófica bem definida, né? Então, tendo ali um fluxo de matéria orgânica e de energia cíclico, onde os indivíduos que nascem ali, eles se reproduzem, morrem, eles são decompostos ali. Com exceções de quando a gente tem um predador de fora, né, como algumas aves que se alimentam de peixes de lagos, etc. Um peixe que se destaca bastante nos ambientes de lago são peixes do gênero Ópias. Como um exemplo, assim, aí da foto, a traíra, né? Que são peixes que preferem águas mais paradas, águas mais tranquilas, e para que eles possam se desenvolver e se reproduzir. E as traíras, elas são peixes carnívoros, né, com dentes bem afiados e uma atividade de caça bem intensa. Nos lagos do Cerrado se destacam, então, as mesmas ordens, basicamente, que nos rios, né? Então, a ordem dos siluriformes, nos catfishes, a gente tem o jundiá,
que também é um catfish, só que bem menor do que o jaú, né? Então eles também são peixes de fundo, e só que aqui no caso eles preferem os ambientes mais calmos, né? Da ordem dos perciformes, a gente tem o cará nativo, que é uma espécie endêmica, como o próprio nome científico Cyclasoma paranaense diz, ele é bastante encontrado ali na bacia do Alto Rio Paraná. E nas ordens dos caraciformes, temos aqui o peixe que a gente já comentou, a traíra, né, a Óplias malabaricus. E nessa foto a gente consegue ver bem os dentes desse animal. Agora, aqui falando um pouco sobre o impacto que acontece muito em lagos, que é a eutrofização. Aí, primeiro, a gente vai dar uma olhada num lago normal, que é a primeira imagem. Então, a gente consegue ver que a luz ela consegue penetrar bem nesse lago. A gente tem ali uma diversidade de peixes ok. E também dá para ver o crescimento das algas controlado. Então, a gente tem as algas de fundo e as algas e macrófitos ali na região litorânea, né? Onde vai ter maior crescimento devido à região eufótica, né? Que tem maior incidência de luz. E aqui na segunda foto, um lago eutrofizado. Então a gente consegue ver a diferença, que a luz ela não vai penetrar tanto nesse lago, a água ela é bem turva. Aqui a gente consegue ver um aumento significativo, né, no número de algas e também de cianobactérias, devido à coloração verde da água e a diminuição da diversidade de peixes, certo? E uma característica muito importante da eutrofização, que é a baixa disponibilidade de oxigênio na água, que não dá para ver pela foto, claro, mas é uma característica muito importante. Então, a eutrofização nada mais é do que a poluição dessa água devido ao despejo de material orgânico indevido ali. E como ela ocorre, né? Com essa disponibilidade de nutrientes maior, advindo desse material orgânico, vai ter a maior quantidade de algas nesse lago. Com esse crescimento da quantidade de algas, o oxigênio dissolvido vai diminuir, porque vai atrapalhar a transição dos gases entre a atmosfera e o lago, e vai diminuir a penetração de luz no lago, principalmente no fundo dele, que a gente já viu que é a região afótica, né? Então já não tinha tanta luz. Com esse aumento de indivíduos, né? A luz vai ficar mais difícil de penetrar. E sem luz a gente sabe que não tem fotossíntese. Então, com isso, vai aumentar a mortalidade dessas algas. E com essas algas começando a morrer, vai aumentar a quantidade de decompositores. E esses decompositores, eles usam oxigênio também. Então, o oxigênio que era baixo vai ficar cada vez mais escasso, levando a uma desoxigenação da água. E sem oxigênio, vai ocorrer a maior mortalidade de peixes. Então, com isso, a eutrofização leva ao que muitos chamam da morte do rio, do lago, né? Então, aqui a gente vê uma foto de um lago totalmente eutrofizado, característico aí pela coloração verde da água, né? Devido ao grande número de algas, sejam algas mortas ou que não morreram ainda, e também pela grande quantidade de bactérias e cianobactérias, né? E isso causado pelo despejamento de esgoto ali, claro, né? Essa matéria orgânica indevida que foi jogada no lago, certo? Bom, seguindo aqui, então, a gente vai falar de um terceiro tipo, né, digamos assim, de ambiente aquático no cerrado, que são os ambientes lênticos temporários. E por que eles recebem esse nome diferente, né? Porque com as estações chuvosas,
essa chuva ela cria regiões de alagamento, cria poças, cria lagos, e que vão ali criar os ecossistemas temporários, que no início da estação seca vão ser evaporados, vão secar, né? Então, por isso que os ecossistemas são temporários, eles aparecem de acordo com as estações do ano, né? E isso leva a casos bem específicos e interessantes, como o caso da família Ruvilidae, que é uma família, né? Então ela engloba alguns gêneros, e eles são conhecidos como peixes anuais, porque eles só vão aparecer quando essas regiões de alagamento surgirem, né? E a família Ruvilidae, ela é endêmica, né, do Cerrado. Na verdade, só algumas espécies são endêmicas, né? E ela é conhecida como o peixe que cai das nuvens. E isso porque elas aparecem quando chuva, né? Quando começa a chover. Só que o real motivo é que quando esses peixes eles se reproduzem, eles colocam seus ovos no lodo ali, na terra. E quando essa região de alagamento ela evapora, o peixe já tendo completado seu ciclo vai morrer e o ovo vai entrar em estado de cisto. E quando essa época de chuva volta, voltando, né, o ecossistema de temporário, né, a região de alagamento, o ovo vai então eclodir, dando início a mais um ciclo de vida dos ruvilídeos. Né? E por ser tão interessante assim, esses peixes eles são bastante estudados e se sabe que eles estão ameaçados de extinção. Infelizmente, devido ao desmatamento dessas áreas de possível alagamento, de formação de poças, pela poluição e pela urbanização, né? E continuando nessa linha, né, de impactos, aqui a gente traz os impactos gerais, né, aos ambientes aquáticos, e como a gente já viu, né, as hidrelétricas trazem um impacto na reprodução dos peixes, na piracema, né, a eutrofização, que traz a morte dos lagos, temos o desmatamento, que pela retirada, né, da mata ciliar das regiões com rios e lagos, vai ocasionar a caída de sedimentos e de terra nesses rios e lagos e proporcionar o assoreamento, né? Temos a sobrepesca também, que com essa pesca excessiva podem ocorrer alterações populacionais, né? E muitas vezes alterações ali no ecossistema, mudando a cadeia trófica daquele ambiente. E a agricultura intensiva, né, que seria meio que um apanhado de alguns impactos, porque a gente tem tanto a poluição dos rios e lagos pela, pelos agrotóxicos, né, que acabam sendo despejados nesses ambientes, e também o desmatamento, que é um dos problemas mais graves aí da agricultura intensiva, essa retirada da vegetação. Em relação à conservação das espécies, é importante ressaltar a importância da educação ambiental de uma forma que inclua os conhecimentos locais, envolvendo a etnoconservação das espécies. E porque assim você tem uma melhor sensibilização das populações, tanto ribeirinhas como das, das, da, das populações que praticam a pesca, tanto esportiva como a predatória por hobby. É, o, é importante para a conservação também o levantamento ictiológico do cerrado, pois assim, você conhecendo as dinâmicas e tudo mais, você pode definir os melhores locais para se
implementar uma área de conservação, ressaltando a importância das nascentes, né, pela contribuição hídrica, e também o papel importante das políticas públicas, né, as políticas e as leis de conservação, como a Lei de Defesa da Piracema, como já foi citado, também como as leis das áreas de preservação permanente e lei de desmatamento. E outras leis que, para espécies específicas, no caso, espécies importantes para a comunidade local de peixes. Pode passar. Essas foram as nossas referências bibliográficas, e assim nós concluímos o nosso trabalho. Obrigado e até mais.